Olá, meus caros. Vamos falar sobre o corona, ou sobre a coroa. Inclusive, o próprio vírus, né? É uma representação de uma coroa. Vamos ver como é que está no Brasil e no mundo. Principalmente porque agora algumas autoridades, precisamente governantes, estão tomando decisões bastante enérgicas, alguns decretos. Vou falar do meu estado, Santa Catarina, que me parece que de todos os outros, ou de todas as ordens feitas, talvez seja a mais complicada, mas é claro que nas outras cidades ou estados a situação meio que acaba sendo semelhante. Em Santa Catarina, no sul do estado, nós tivemos a transmissão comunitária, vamos dizer assim, que de uma pessoa na mesma cidade passou para uma outra. Não é gente que vem de fora, do outro país, e alguém, qualquer que seja a cidade, tem contato com essa pessoa e pega. É alguém que já estava ali, contaminado, e passou para outra. Não averiguaram também, né? Não se sabe ao certo se a pessoa já estava contaminada, se a pessoa tinha algum histórico, teve visitado alguma dessas cidades ou países que estão infectados, que passou por essa outra. Já tem alguns estardalhaços da mídia e eu sempre tomo cuidado com isso, dizendo que pessoas já morreram. Já temos no Brasil 2 ou até 3 pessoas que já morreram com o coronavírus. Só que os casos que foram analisados, a pessoa tinha leucemia, tá? Não se sabe se foi necessariamente da leucemia ou se foi do corona junto com a leucemia, que pode agravar e assim realmente levar a óbito, porque são as pessoas mais vulneráveis à própria doença. Teve outro caso também, que a pessoa seria hipertensa. São, claro, as situações de risco, os estados de risco. A pessoa que é hipertensa, que tem asma, que tem pneumonia, que já está com a sua imunidade baixa, inclusive os imunodepressivos, aqueles que têm depressão, e por isso que a gente tem que analisar algo, pois com essa onda toda aí de notícia, que algumas são até fakes, acaba trazendo pânico às pessoas e aí elas começam a ficar imunodepressivas, porque a própria depressão, o estresse causado por essa onda de pânico, deixa a pessoa com a sua imunidade baixa. E aí ela não tem resistência para vencer o vírus. Então, tem que tomar cuidado. Eu até recomendo para pessoas que são suscetíveis a qualquer abalo emocional que nem vê televisão, que nem procure notícias sobre o corona na TV, a não ser que é para se precaver, ou em órgãos mais sérios, que não fazem aquele estardalhaço todo, que não propagando notícias falsas, que não são sensacionalistas, que falam de uma maneira mais equilibrada. Bom, eu vou trazer aqui, primeiramente, 2 notícias referentes ao meu próprio estado, depois eu falo a nível nacional e da situação a nível também internacional. Até antes, podia dizer que eu vi um vídeo recentemente que estava uma pessoa numa espécie de cápsula e estava toda coberta dentro da própria cápsula, os médicos todos cobertos também, né, tomando alguma precaução, com roupa, com luva, tudo. E era na Itália. E aparecia assim na manchete dizendo que a Itália está pensando em casos de escolher entre uma pessoa de 80 anos e uma pessoa de 20 ou 40 anos que tem mais resistência a esse vírus, e poupar mais esse que pode sair vitorioso, entre aspas, sobre o vírus, ou que ainda tem uma expectativa de vida maior,
do que o idoso já com 80 anos. Isso até é um absurdo, é contra os direitos humanos. Vamos priorizar determinadas pessoas. Até dizia na manchete, tá, no R7, né? Não sabemos se é fake news, mas estava no R7 da Record, que isso equivalia à decisão de guerra. Na guerra, nós estamos ali no estado de conflito, se prioriza algumas coisas, aquele que está morto, aquele que está para morrer, morre e pronto. Né? Estamos vivendo essa situação. Mas vamos aqui, como já disse, as informações. Primeiro de Santa Catarina, meu estado. O governador Carlos Moisés, que inclusive é do PSL, decretou situação de emergência em Santa Catarina, nessa terça-feira 17, por conta da pandemia do corona. Uma série de medidas restritivas que será adotada pelos próximos 7 dias. Foi anunciada como uma forma de conter a proliferação do vírus no estado. A decisão foi tomada após o primeiro registro de transmissão comunitária em território catarinense da Covid-19, quando não é possível saber a origem da contaminação. Isso é complicado mesmo, né? Não se sabe de onde vem e aí vai se proliferando, porque não tem um controle. Não sabe aonde começar a fazer controle ou, inclusive, a mandar a pessoa acabar ficando reclusa ou fazendo a quarentena. Inclusive, sobre a quarentena, veja só, já vi notícia que o ministro Sérgio Moro vai aí, talvez com alguma lei específica, proibir o camarada, e proibir colocando restrição de liberdade, ou a pessoa, né, homem ou mulher, que não se submeter à quarentena quando for confirmado que ele tem um corona, porque pode existir isso. A pessoa está com um coronavírus e não quer fazer a quarentena. Isso vai ser crime, ou já passa a ser crime, a pessoa pode ser presa, ok? Então, entre as ações estão a suspensão do transporte coletivo urbano municipal, intermunicipal e interestadual de passageiros, além de proibição do funcionamento do comércio, academias e restaurantes. E na minha cidade já não dá mais para pegar o ônibus para ir para outra cidade mais próxima. Ainda o carro pode circular, o táxi, o Uber, mas transporte coletivo, ônibus, tanto na rede municipal, intermunicipal, né, coletivo municipal, intermunicipal e interestadual, ou seja, estado para estado, de município para município e até mesmo entre municípios, está proibido. Então, entre essas ações aí está a proibição do ônibus, a proibição do funcionamento do comércio, várias lojas estão sendo fechadas, academias, não pode frequentar academias e restaurantes, supermercado ainda está valendo, mas o pessoal já está com medo de retaliação. Ontem eu fui no supermercado, pensa numa lotação, aí todo mundo pegando carrinho, abarrotando o carrinho. Ontem mesmo eu vi pessoas usando máscara. Não é para usar máscara quem não tem o corona ou quem não é suspeito de ter o corona, mas eles querem fazer mais do que é, e por conta às vezes da própria mídia. Segundo ponto, também não é para ir lá comprar várias máscaras e deixar o outro, a outra pessoa, o próximo, sem poder comprar. Do mesmo modo, estocar alimentos não é recomendado, não é ético. Nesse período permaneceram abertos serviços considerados essenciais, como farmácias, permanecerão, melhor dizendo, supermercados. Já teve até uma fake news aqui na região, dizendo, olha, vão comprar porque o supermercado vai estar fechado. Está todo mundo comprando, por isso que eu vi ontem todo mundo comprando. Outra fake news, hoje eu estava no banco para resolver alguns problemas, estava dizendo, olha, vamos para o banco hoje porque o banco amanhã vai fechar. Mentira também. O banco está fazendo controle, né, aqui na região, do tipo, para entrar lá dentro para resolver algumas pendências no caixa lá do próprio banco, no autoatendimento, na porta giratória, passa 2 pessoas. E no máximo lá dentro do banco ficam 10. Agora nos caixas eletrônicos é cheio, né? Mas lá dentro no máximo 10. E as atendentes lá com, inclusive, álcool em gel. Olha, o álcool em gel é só para você que não tem o sabão e com água, já resolve o problema.
Ah, é bom passar nos imóveis? Ok. Ali nos imóveis não. Nos móveis, ok. Agora, tirando isso, não tem muita problema. Então, nesse período, permaneceram abertos serviços considerados essenciais. Aliás, essa regra que está em Santa Catarina também está a nível nacional, né? Farmácias, supermercados, unidades de saúde, postos de combustíveis e distribuidoras de gás e água. Porque imagina o caos, para tudo, e aí o camarada não vai ter mais o que comer, o camarada, se ficar doente, não pode mais ir ao posto de saúde, às vezes não tem nada a ver com o próprio corona, aí está complicado. Posto de combustível, e aí como é que vai ficar? Não tem como, né? Ainda mais a paralisação que eles querem aí, que é de um mês. Essa, no momento, aqui no decreto, no caso de Santa Catarina, é 7 dias para o comércio, né? E um mês para as escolas. Serão mantidos em funcionamento presencial em Santa Catarina pelos serviços públicos essenciais, do âmbito municipal, estadual e federal. Todos os demais serão exercidos por meio digital ou remoto. O decreto será publicado, foi publicado já no Diário Oficial do Estado e terá validade a partir da publicação, a partir de hoje, quinta-feira, né? Após os 7 dias. Hoje é quarta, então a partir de... foi terça, ou... Aliás, é a partir de hoje, só que em alguns casos vai ser a partir de quinta-feira. Será feita uma nova avaliação para verificar a necessidade de se manter as restrições, né? A priori é 7. Essa é uma medida restritiva difícil, mas necessária para que a gente tenha resultados positivos e consiga conter o avanço da doença, ao contrário do que aconteceu em outros países, destacou o governador de Santa Catarina. Diante desse novo quadro, ou seja, com a transmissão dentro do estado e sem saber a origem, Santa Catarina passa da situação de perigo iminente, nível 2, para emergência de saúde pública, nível 3. O melhor local para ficar agora é em casa, sem circular nas ruas, sem se expor ao convívio com outras pessoas, por isso pode transmitir o vírus. Precisamos evitar o colapso do sistema de saúde, frisou o secretário de Estado da Saúde, Elton de Souza Zeferino. O governador tomou decisões de Estado muito sábias que irão salvar vidas, ressaltou a deputada Paulinha, que essa deputada Paulinha já foi prefeita de Bombinhas, que tem aquela polêmica lá, na época, por conta do decote, né, dela na Assembleia Legislativa, que ela deu a polêmica a nível nacional. E ela, inclusive, acho que foi na gestão dela que ela colocou o TAP, que é a taxa de preservação da cidade de Bombinhas, que agora está proibindo o estrangeiro entrar em Bombinhas. Não entra mais. Inclusive, em Bombinhas tem muita pessoa, ou pessoal, que comprou terra lá, os latinos aí, argentino, paraguaio, uruguai, por aí em diante. No veraneio estava cheio. A circulação do transporte coletivo urbano municipal, intermunicipal e interestadual de passageiros. Então está suspenso nesses 7 dias. Atividades de serviços privados não essenciais. Por exemplo, academia, shopping center, restaurante, comércio em geral. Isso no Rio e São Paulo já está ocorrendo. Atividades de serviços públicos não essenciais, no âmbito municipal, estadual e federal. Entrada de novos hóspedes no setor hoteleiro, mediante regulamentação por portaria específica. Então, também os próprios hotéis, né, não podem receber novos hóspedes. Eventos e reuniões de qualquer natureza, de caráter público ou privado, incluindo excursões, cursos presenciais, missas e cultos religiosos, ficam suspensos em todo o território catarinense por 30 dias. As indústrias deverão optar em sua capacidade mínima necessária nas regiões que já tem sido identificado contágio comunitário. Mais lá para o sul, Santa Catarina, não me recordo mais da cidade. Também participaram da coletiva o presidente do TJ Santa Catarina, Ricardo Wesley, e o chefe do MP, o promotor Fernando da Silva Comim, presidente também do TSE, e por aí em diante. Olha só, inclusive aqui a minha cidade é a terceira cidade no polo calçadista feminino, perto só para Franca e Novo Hamburgo. Os responsáveis, o proprietário das fábricas e o próprio sindicato já estava falando que eles não vão cumprir essa regra aqui do decreto do governador Carlos Moisés. Inclusive eu falei aqui no canal que ele ia ser impeachmentado, mas não foi. Era só uma lorota lá do partido contrário a eles, a ele, no caso, o governo dele.
que é o seguinte: as indústrias deverão operar em sua capacidade mínima. Disseram que não vão operar em capacidade mínima. Eles vão operar do modo normal, só com cuidados, prevenções, álcool em gel, luvas, possivelmente. Porque se você parar para analisar, vamos virar um caos, ninguém vai mais trabalhar, por conseguinte, ninguém também vai receber, por conseguinte, vai ficar em dívidas, despesa mais despesa, aí não vai ter o que comer, porque também o pessoal não vai trabalhar, inclusive, segundo o que eu ouvi falar, estuda-se a ideia de que não é mais para ir para o supermercado, as pessoas que trabalham no supermercado têm que se proteger, poderia ocorrer do modo, isso claro, em cidades grandes, de telesupermercado, vamos dizer assim. Tem um teleentrega, telesupermercado, aí o camarada vem e entrega a sua compra em casa, você não vai lá comprar, faz pela internet ou pelo telefone. Aí alguns supermercados que tivessem suporte, se não tiver, fica complicado, principalmente no interior de cidades, aliás, principalmente em cidades interioranas de alguns estados, dos estados. Então, é até interessante isso, claro, tem que ter prevenção, mas também não se pensou no outro lado, né? Na despesa que pode gerar tudo isso. Durante a coletiva de imprensa, na noite dessa terça-feira, o Alércio Tribunal tal, anúncio foi feito pelas reuniões, isso aqui está no site do governo, né? Vamos ver agora a nível nacional como é que está essa questão do corona. Já temos os Estados Unidos lutando aí para fazer a vacina. Secretaria Estadual de Saúde contabilizam 370 infectados em 18 estados e no Distrito Federal. O último balanço oficial do Ministério da Saúde aponta 291. A primeira morte foi registrada no estado de São Paulo. Então, era duas, mas a primeira foi no estado de São Paulo, né? É aquele que eu falei, inclusive, que tinha hipertensão e também diabetes. A pessoa de 62 anos, é uma idade faixa etária de risco mesmo. E tem a gravidade da própria doença, não é só a faixa etária da pessoa, mas também a própria doença dela. A Secretaria de Saúde de Goiás confirmou 12 casos de corona nessa quarta. Da Bahia anunciou 18 infectados. O governo Tocantins confirmou o primeiro caso no estado. E no Rio de Janeiro confirmou em coletiva que são 49 casos até o momento. Vamos ver a apuração aqui. O Ministério da Saúde contabiliza na terça-feira, né? Contabilizou na terça-feira 8.819 casos suspeitos, 1.890 casos descartados, 18 pessoas estão hospitalizadas, 7% do total, de 8.819. Vamos lá. Casos confirmados pela Secretaria da Saúde, não pelo Ministério da Saúde. No Acre, 3. Alagoas, 1, pela Secretaria da Saúde e pelo Ministério da Saúde. Também temos Amapá, nenhum, aliás. É um estado aí, então vamos pôr Amapá lá. Aí o pessoal vai para o Amapá, chega lá e contamina o Amapá. Amazonas, 1, tanto confirmado pela Secretaria e pelo Ministério da Saúde. Bahia, 18, confirmado pela Secretaria e 3 pelo Ministério da Saúde. Ceará, 11, Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde e 5 Ministério da Saúde. Distrito Federal, 19, Secretaria de Saúde, 22 pelo Ministério da Saúde. Espírito Santo, 8, Secretaria, 1 pelo Ministério da Saúde. Goiás, 12, Secretaria, 6 pelo Ministério da Saúde. Manaus, 0. Mato Grosso, 0. Mato Grosso do Sul, 6, Secretaria 4 pela... aliás, 6 pela Secretaria 4 pelo Ministério da Saúde. Minas Gerais, 14 e 7. Pará, 0. Paraíba, 0. Paraná, 12 e 6. Pernambuco, 19 e 16. Piauí, 0. Rio de Janeiro, 49 e 33.
Rio Grande do Norte 1,1. Rio Grande do Sul 19,10. Roraima 0. Roraima, né, no caso, é 0, né? Santa Catarina 7. São Paulo 124. Cara, metrópole vai ter muito mais, né? E São Paulo 124, confirmado também pelo Ministério da Saúde. Rondônia, vou ver aqui, faltou falar de Rondônia. Rondônia 0 e Roraima 0. E São Paulo, como já dissemos. Vamos ver aqui. Ainda Tocantins 1, 0. Sergipe 5, 4. Falando 5, 4, porque vocês estão acompanhando desde o início aí, sabem que é a Secretaria de Saúde e Ministério da Saúde. 370 confirmada pelas secretarias da Saúde, o Ministério da Saúde confirma 291. Aí vem aqui a crítica. O Brasil contaria a OMS, só faz teste nos casos graves. O secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, afirmou que não mudará agora o critério adotado na fase de mitigação e só as pessoas com casos graves serão testadas. A Organização Mundial da Saúde recomendou na última sexta-feira que os países apliquem testes em massa para descobrir quem está infectado e isolar esse paciente para achatar a curva da disseminação da doença Covid-19. O governo federal disse ter comprado kits da Fiocruz para 30 mil testes nos laboratórios públicos. Disse que o objetivo da medida é economizar testes para as pessoas com complicações. Situação no mundo: os números de casos de morte por Covid foram fora do território chinês, né? Fora do território chinês, portanto, já ultrapassaram o registrado na própria China, afirmou o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde. Segundo o monitoramento da Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, foram registrados em todo o mundo 7.955 mortes pela doença. Dessas, mais de 3.200 ocorreram na China. Aí você vê, 7 mil e pouco, 300, vamos até voltar ao número total no mundo, né? Aqui, 7.955 mortes pela doença, 3.200 na China, tá? Tá chegando a 8 mil. Claro que 8 mil são 8 mil, né? São pessoas, é claro. Agora, se a gente comparar essa doença com outras, não mata mais. Já citei no outro vídeo, comparar com o sarampo, comparar com o H1N1, com a gripe até aviária, suína, comparar com tantas outras coisas que ocorreram, não mataram. É claro que a precaução, a prevenção é necessária. Agora não estadalhaça essa loucura toda. Eu estava vendo um comentarista falando há pouco tempo, referente, inclusive, a esse decreto, o comentarista aqui de Santa Catarina, esse decreto do governador, que não acabou prevendo as despesas, os deságios, prejuízos que o setor patronal vai ter, dos próprios patrões, né, das empresas, dos empresários, do mesmo modo do setor, do lado do setor trabalhista, porque o patrão, se parar, não ganha nada. Não ganhando nada, como é que ele vai pagar seus funcionários? O funcionário não trabalhou, não ganhou nada. Como é que ele vai pagar suas despesas? Aí fica endividado, não tem o que comprar, não tem o dinheiro para comprar, para se viver, para se sustentar. Como é que fica a situação? É tudo um processo que tem que ser analisado, né? Pode utilizar a prevenção, pode trabalhar as pessoas com luvas, com máscaras, pode fazer o que for necessário. Acho até interessante agora parar. Eu acho isso aí muito lamentável, sem falar que existem aí aproveitadores, oportunistas, militantes,
em questão de política, que querem isso mesmo, que daí dá uma prejudicada muito grande na economia, na economia brasileira, inclusive que o Bolsonaro já está até pedindo para que analise a questão do teto, porque teto orçamentário, ou melhor dizendo, que veja ali sobre a questão dos orçamentos, porque se o Brasil não atingir aquele orçamento, chega no final, o Bolsonaro vai ser o que? Impeachmentado, porque ele tem que seguir de acordo com aquele orçamento. Aí vai configurar o que ocorreu com a Dilma Rousseff, pedalada. Então, isso os oportunistas estão fazendo. Né? Estão querendo. Lamentável. Se a doença é tão séria assim, não tem que estar militando nem de um lado nem do outro, nem de direita nem de esquerda. E quando a gente vê essa militância aí de esquerda aproveitando para tirar o Bolsonaro, essa coisa, a gente já desacredita um pouco dessa doença, apesar de ter alguma seriedade. Vê a mensagem de vocês. Boa tarde. Boa tarde, a paz. Bom senso é tudo, não é brincadeira assim. E aí, irmão, acha que não devemos estocar alimentos? Estão fechando as fronteiras. Sim, estão fechando as fronteiras. Eu não digo que estocar alimentos seja o correto, porque até mesmo os especialistas dizem que não é o correto, porque você vai ter que deixar para o seu próximo. E quem ama o seu próximo vai deixar lá alguma coisa para outra pessoa comprar. Inclusive, deve já ter regra nos próprios supermercados que a pessoa só pode comprar 2 ou 3 unidades, por exemplo, de uma caixa de leite. Estou dizendo hipoteticamente, não estou dizendo que está ocorrendo, mas pode ocorrer. Porque senão vai faltar. É como acontece nas promoções, né? Os supermercados, ó, tá promoção tal, o leite está R$ 1, mas só pode pegar 3. Né? Senão os outros não compram. Agora, as fronteiras estão sendo fechadas, tá? Mas o Brasil faz o seu dever de casa. O Brasil tem os meios, né, para se alimentar, não tem? O Brasil não tem agricultura, o Brasil não fornece seu próprio alimento? Fornece. Claro que a maioria é para exportação, inclusive alimentos bons, mas dá para abastecer o supermercado, as gôndolas do supermercado. Eu acho que vai virar o caos se fecharem os supermercados. Aí vira mesmo. Por isso que o povo, temendo a isso, já está indo que nem um louco para comprar no supermercado, estocar e tal, por conta disso. Mas só que é uma medida de 7 dias, né? Pelo menos Santa Catarina é 7 dias. Deixa eu ver outra, a nível nacional. Porque a cada hora surgem notícias, né, de variadas formas. Geralmente vai ser os 7 dias de suspensão mesmo, e 30 dias para escolas, repartições públicas, algumas repartições públicas e transporte. Ó, depende exatamente do estado, né? Cada estado vai legislar sobre. E os municípios, ó, por exemplo, em Brasília, o governo do Distrito Federal decretou suspensão de 15 dias de aula. Aqui em Santa Catarina já foi de 30. Vamos ver em São Paulo. Aí já estão realmente fazendo alarme demais aqui por aqui. São Paulo suspende aulas gradualmente a partir do dia 16 de março. Após corona, a universidade já deve fechar. Vamos ver quanto tempo vai ficar. 30 dias, será? Parece que é 10 dias. Vamos ver aqui se é 10 dias. Vamos ver se é mesmo que é tanta informação. São Paulo mesmo é um caos, né? Porque cidade maior da América Latina, imagina. E está lá, né? Todo tipo de gente. Aqui não diz necessariamente, parece que é 10 dias. Ah, não, 10.
voltar para fechar gradualmente, a partir da segunda-feira, até fechar completamente no dia 23 de março. Diz claramente é 10 dias. Eventos e aulas no Distrito Federal, 5 dias. Fechamento de shoppings aqui no governo de São Paulo. Vai depender de cada estado, então você deve ver aí como está a situação no seu estado e também no seu município, que aquilo que o município pode legislar, ele vai fazer, né? Seus decretos. A tendência é que pare mesmo tudo a partir do dia 23 aqui em São Paulo, pode ser por via de regra. 23 é segunda-feira próxima, né? O Shopping Center, inclusive. Academias também. Olha só. O governo de São Paulo, João Dória, anunciou nesta quarta-feira 18 que todos os shopping centers da capital e da cidade da região metropolitana deverão ser fechados até dia 30 de abril. Então, mais de um mês, né? Mais um mês de shopping center. Ficar mais de um mês de supermercado aí dá uma quebradeira. O pessoal até morre da fome. A Márcia está falando a verdade. Ó. Bom, para quem tem dinheiro, pobre, mal pode fazer compra por mês. Imagina estocar. O José Marcos pode estocar entre aspas, mas vai chegar um momento que o próprio supermercado vai dizer: epa, você está levando a mais. Ou o próprio Estado, através das suas autoridades, inclusive, segundo informações, as polícias militares, aqui no meu estado, elas vão averiguar se as lojas, o comércio está aberto, e também vão cuidar para que não haja furto, porque pode ocorrer isso, né? Eles trancam tudo, imagina o supermercado fechado, há furto, há vândalo, há roubalheira e tudo. Sim, claro que é proposital, Márcio. Eu creio também, isso aí é uma invenção. Verdade, eles estão usando esse vírus, sim. Daciolo avisou, claro, que no chegado então eles vão causar o caos e a lei marcial, filme assim. Olá, Aparecida, boa tarde. Sim, tudo muito estranho. Aí o pessoal vai fazer o quê também, né? Vão estudar, vão fazer o quê? Ocupar com o quê? Camarada que está acostumado a trabalhar nesse período sem trabalho. Mas vai ter muita resistência, eu vou dizer, com esses decretos às vezes exagerados, por parte aí de sindicatos, como já disse aqui, as fábricas de calçados, são mais de 200, não vão parar, tá? Vão continuar com prevenção. Então já vão descumprir o próprio decreto, que não prevê também essa situação, esse impacto na economia, esse impacto na vida de cada cidadão. Então vão pagar a água, a luz, a internet, para nós, né, o governo. Aliás, segundo o que eu vi, o Major Olímpio quer que o dinheiro que for para o fundão seja colocado para as emergências aí do coronavírus. Tá? Acho uma medida sensata para dar para políticos e partidos corruptos esse dinheiro que é dos nossos impostos, que seja para uma causa boa, como essa. Agora tem outra problemática, né? A igreja se divide se deve ou não abrir os seus templos. O Malafaia diz que só se vir uma ordem judicial que ele vai fechar o seu templo. Enquanto isso, ele continuará. Aliás, sobre a questão da curva, tem uma curva agora que os especialistas dizem, né? O que é a curva? A curva é o número de infectados. Se é para ser assim, uma reta, por exemplo, eu pego o corona aqui,
vou passando para um familiar, vou passando para um amigo, vou passando, vou passando. Chega um dado momento que está todo mundo da minha cidade infectado. Então, o que eles querem fazer? Evitar o contato social, seja no trabalho, seja na escola, seja no supermercado, seja em banco, para que, se alguém porventura pegar o corona, não passe para muitas pessoas. E que talvez aqui esse sujeito pegou aqui embaixo, o outro que está aqui, digamos aqui, é tudo pessoas, só vai pegar aqui. E assim, esse gráfico que aponta sobre a questão do próprio corona, ele vai fazer uma curvatura. Ele vai fazer assim, pode fazer assim, pode fazer assim, e assim vai. Isso representando o número de infectados. Do que de vez ser direto, infectar todo mundo, podendo até levar esse todo mundo, esses todos aí, ou todos, a óbito. Né? Então, por isso, essa prevenção, acho interessante. Né? Porque se um pegar, ele consegue se recuperar em casa, se não tiver na faixa etária de risco e com doenças que podem potencializar realmente algo mais grave com a infecção desse corona, ele vai, então, se precaver aqui, vai minimizar exatamente o número de quem possa pegar o corona e aí vai ter um pouco mais de controle. Mas pense que também há muito exagero nesse sentido. Porque, veja, proíbe tudo, mas eu duvido que o pessoal não vai, por exemplo, os que estão praticamente numa férias, um feriado, para a praia, não tem shopping center, é shopping center, né? Estou falando até errado, não estou falando, estou falando errado, shopping center. Não vão para o shopping center, mas vão para um parque, vão para um lugar, só se proibir tudo. Aí o que adianta? A polícia vai lá, né, cumprir a ordem do governador para averiguar se estão cumprindo ou não. Os policiais podem estar contaminados também, podem se contaminar. Então é uma coisa assim, parece que ilógica, né? Por mais que tenha. Mesmo só se parasse tudo, mas também se parasse tudo, como é que as pessoas vão ver do quê? O governo então vai ter que sustentar esse povo todo. A priori é 7 dias, até 7 dias eu creio que dá, mas já é um parque grande. Porque ninguém fica 7 dias de férias, né? Ou não há um feriado de 7 dias. Quando eu digo ninguém fica daquelas férias previstas de 15 ou 30 dias, né? Fora essas férias, ninguém fica. E outra, quando dá essas férias de 15, 30 dias, geralmente não é para todos. É para um lá em janeiro, um para o outro lá em março, né? E por aí vai. Aí imagina todos 7. Como é que a empresa vai tocar? Ficar parada, só se colocar robô. Seja a empresa que for, seja a indústria que for. É complicado essa situação. Estão a ouvir o presidente, todos os comarcas em depoimento da empresa, só do Rio de Janeiro. Tá, ele é do Rio de Janeiro, o que, José Marcos? O presidente está em ao vivo, às vezes ele diz que está ao vivo, mas não está, vamos ver aqui. Bolsonaro envia pedido de calamidade pública ao Congresso. Vamos ver. Isso é normal pedir, porque realmente, por conta de termos já alguns infectados e também já uma possível morte, dizem que o ministro Augusto Heleno está com corona, né? Espera a contraprova. Contraprova. O governo pede que o Congresso reconheça então o estado de calamidade pública. Pedido aconteceu em razão da pandemia do novo corona. Foi publicada no Diário Oficial da União, essa quarta-feira de 18. A preocupação do governo é ampliar recursos para combater o avanço do vírus. O texto assinado por Bolsonaro diz que os mecanismos de contingenciamento exigidos
arbitralmente pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece limites para o gasto público, poderiam inviabilizar, entre outras políticas públicas essenciais, ao deslinde do Estado o próprio combate. Espera-se, porém, pelo menos atenuar a perda do produto, renda e emprego no curto prazo e facilitar o processo de retomada, como indicou a mensagem presidencial. Exatamente, ó. Tem que analisar, atenuar a perda do produto e a questão de renda e emprego, né, em curto tempo. Até 7 dias de dá, vai ter alguma problemática, né? Quando todo mundo voltar, vai voltar com a corda toda, todo mundo junto. Agora, se passados 7 dias, né, na questão do transporte, passados 30 dias para escolas na área da educação e também funcionamento público, né, o funcionalismo público, empresa pública, aí vai ficar complicado. Aí vai liberar um caos mesmo. Vamos ver aqui que foi falado sobre corona. O ministro Augusto Heleno, o governo Bolsonaro está com coronavírus e espera conta prova. O ministro do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, recebeu o resultado positivo do teste para o corona. Ele afirmou vários órgãos de imprensa. No Twitter também, nessa manhã, afirmou que aguarda o resultado da contraprova. Informo que o resultado do meu segundo exame realizado no HFA acusou positivo, aguardo a contraprova da Fiocruz, estou sem febre e não apresento qualquer sintoma relacionado à Covid. Estou isolado em casa e não atenderei telefones. Pois é meio que estranho, né? Ah, tá com Covid, tá, mas não apresenta, não aparenta nenhum sintoma. Será que esse teste também é confiável? Olha o que o general Heleno disse. Informe que o resultado do meu segundo exame, que ele faz um, depois faz outro, mas um terceiro para confirmar ou não, realizado por um hospital de confiança para os parlamentares e membros do governo, o Hospital FA, acusou positivo, aguarda contra a prova do Fiocruz, que é outro órgão. Estou sem febre e não apresento qualquer dos sintomas relacionados à Covid. Pois é, está sem febre e não apresenta nenhum sintoma de Covid. Como é que é coronavírus? Não pode ser um resfriado? Não pode ser uma gripe? E aí o exame dá como se fosse coronavírus? Por isso que é necessário analisar, porque às vezes até o exame que se faz não é 100% confiável. Outra coisa, aí vem os oportunistas dizer, olha, o Bolsonaro quer acabar com o Brasil, olha, porque não sei o que, ele quer a morte em massa. Será que é a morte em massa ou é a fake news em massa? E aí pode ocasionar a morte, porque a pessoa fica desesperada, se ela já tem depressão, é capaz de só tirar uma ponta abaixo, que já sabe, eu vou pegar o corona, eu vou morrer. Isso tudo tem que ser analisado. Vamos aguardar então a contraprova do ministro Augusto Heleno. Inclusive o Bolsonaro ia fazer, não, já fez. Ela aguarda só o resultado. Ok, meus caros, acho que eu já falei demais aqui. O YouTube não monetiza e nem divulga esse vídeo para os outros, porque ou não está com a temática, ou porque também não interessa. Já vi, olha só que curioso, o YouTube não vai trabalhar. Mas assim, o YouTube já postou várias coisas, né? Porque eles passam informações de e-mail para a gente. E falou sobre a questão do corona, que não vai aceitar vídeos que falam do corona, a não ser vídeos confiáveis para evitar fake news, principalmente do governo, e que agora a equipe do YouTube vai parar, vai deixar só os robôs trabalhando, tanto para monitorar se o vídeo corresponde ou não à política do YouTube, no sentido de atingir os requisitos para que o vídeo possa estar no ar. Da questão de monetização, se monetiza ou não, também vai ser pelos robôs, e dentre outras coisas, direitos autorais e por aí vai. Então, quem trabalha no YouTube, a empresa mesmo, no Brasil, não vai para a empresa. Olha só. Então, a coisa é grave em tudo, né? José Marcos, compartilhe, deixe seu like aí, pessoal, no canal. Obrigado, José Marcos.
62 anos, tem que se cuidar. Depende, eu falo aqui de estocar alimentos, depende da situação, né? Depende do estado no que você está, você acho que mora no Rio de Janeiro, né? E da cidade. Eu, na minha cidade aqui, onde eu moro, que é muito interior de Santa Catarina, não vejo motivo para tal caos. Claro que tem muitas pessoas daqui que viajaram para fora do país, para a Itália mesmo, por conta de ser setor calçadista, e aí tem que dialogar, inclusive para a China, tá? Outros em viagem turística ainda estão, mas eu vejo que às vezes tem um certo caos nesse tudo aí. Inclusive, esse debate sobre esse exagero foi feito no Pânico, na Jovem Pan, e lá realmente foi falado sobre isso. Pode piorar mais ainda, né? Porque, imagina, a pessoa tem lá sua expectativa, tem tudo aí, surge isso, fica naquele momento, a pessoa já tem propensão a qualquer problemática de ordem psíquica, como é que fica? Ok, meus caros, abraço e até a próxima. Mais notícias sobre isso. Se não, eu vou colocar outros vídeos. Aliás, eu vou começar a colocar outros vídeos aí, vídeos de 5, 10 coisas interessantes de algumas pessoas, ou de igrejas, ou de política, enfim, começar a fazer uns vídeos nesse sentido. E também estou aí para editar um vídeo onde eu já falei de tudo sobre o corona, para o pessoal vai ficar atento. Claro que não vai surgir com o nome corona. Eu coloco o nome corona no YouTube e não divulgo o vídeo, como já disse, e desmonetiza. Ah, coisa linda. Aqui é prestação de serviço gratuita mesmo. Aqui não se ganha nada. Abraço, boa tarde, Deus nos abençoe e nos defenda de todo o mal. Amém.